Bem-vindo, meus queridos alunos, sétimo ano. E essa aula foi preparada para a gente estudar um pouquinho regra de três simples, né? Então, essa aula é uma aula introdutória, certo? Conceitual. Vamos entender como é que acontece o processo de resolução, né, de uma regra de três simples. Que quando a gente for passar para a nossa aula ao vivo, a gente vai retornar esse assunto. Vou explicar com mais detalhe, mais riqueza para vocês, certo? Então, essa aula para vocês, né, ter uma noção de como é a resolução. Então, vocês não faltam nessa aula ao vivo, que é onde a gente vai abordar mais exemplos e tirar bastante a dúvida de vocês. Então, vamos acompanhar aí, acompanhe. Regra de três simples. Então, gente, a regra de três simples é um processo prático para resolver problemas que envolvem, né, quatro valores, dos quais conhecemos apenas três. Devemos, portanto, determinar um valor com base nos outros, que já conhecidos. Então, existem os passos de uma regra de três simples. Tem três passos e a gente, seguindo esses três passos, você consegue resolver. Sem nenhuma dúvida. Qual é o primeiro passo? Construir uma tabela. Tabela, professor, é uma tabela, agrupando as grandezas de mesma espécie em colunas, mantendo na mesma linha as grandezas de espécies diferentes em correspondência. 2. Verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. A gente vai entender já isso aí, tá bom? Montar a proporção e resolver a equação. Então vamos lá seguir um primeiro exemplo. A gente vai seguir esses três passos aí. Né? Por exemplo, com a área, né, de absorção de raios solares, 1,2 metros quadrados, um painel de captação de energia solar consegue gerar 40 watts-hora, né, de energia. Aumentando a área para 1,5 metros quadrados, qual será a energia produzida? Gente, a gente tem que pensar o seguinte: quais são as grandezas que está envolvendo? Eu tenho quem? Eu tenho área e eu tenho energia. Então vou montar um quadrado que tenha área e energia, como mostra a figura aí, área e energia. Ou seja, ele fala o seguinte: é com uma área de absorção de 1,2 metros quadrados, o painel captação de energia solar de 400 watts. Então 1,2 está para 400, assim como 1,5 está para x. Lembrando que as grandezas de espécies diferentes em correspondência e grandezas de mesma espécie também relacionadas. Então foi o primeiro tópico, criar uma tabela. Eu criei. Segunda regra, segundo passo, né, que eu dei para vocês, verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcional. Aí eu tenho. Como é que eu faço? Observe que, aumentando a área de absorção, a energia solar gerada também vai aumentar na mesma proporção. Com as palavras aumentando e aumenta, indica que o mesmo sentido de crescimento, dizemos que as grandezas são diretamente proporcionais. Estão crescendo na mesma ideia, na mesma proporção. Então, baixa e eu resolvi daquela forma. Então, 400 está para x, assim como 1,2 está para 1,5. É meio vezes os extremos. Então, vamos explicar. 1,2 vezes x e 400 vezes 1,5. Multiplico. Então, fica 1,2 é igual a 1,5 vezes 1,2x, né? É igual a 1,5 vezes 400. Se eu estou multiplicando, passa dividindo. Então, 1,5 vezes 400 dividido por 1,2, que vai dar 500. O segundo exemplo, gente, fala sobre um trem, né, de levitação magnética, desloca-se em uma velocidade média de 400 km por hora, faz determinado percurso em 3 horas. Em quanto tempo o trem teria o mesmo percurso se a velocidade fosse de 480 km por hora? Então, o primeiro passo é montar a nossa tabelinha, que eu tenho aí velocidade e tenho tempo. Com 400 km por hora, ele gasta 3 horas para chegar ao seu percurso. Com 480, vai demorar quanto tempo? Então, vocês pensam o seguinte, gente, ó, a gente tem que montar o segundo passo aí, ok? Ou seja, montando a proporção e para depois resolver a intenção, né? Montando uma tabela, identificação do tipo de relação, se ela é indiretamente ou inversamente proporcional. Preste atenção, observe que
Aumentando a velocidade, o tempo de percurso vai diminuir, né? Quanto mais rápido eu vou, menos tempo eu gasto para chegar ao meu local. Né? Observe que o percurso diminui na mesma proporção. Como a palavra aumentando e diminuiu, eu tenho um sentido contrário. Um está aumentando, ou está diminuindo. Então, dizendo que são grandezas inversamente proporcional. Ou seja, o 480, a setinha está aumentando, setinha para cima, ó, como mostra aí, ó. Tá vendo? Setinha verde apontando para cima, está aumentando. E o tempo, setinha azul para baixo, ou seja, estão diminuindo. Então, lembra que as setinhas são opostas, então são o quê? Inversamente proporcionais. Se elas são inversamente proporcionais, eu vou inverter onde a setinha está ao contrário. Você inverte aí o 400 e o 480. Inverti, então 3x é igual a 480 dividido por 400. Ou seja, quem estava no numerador virou denominador, quem estava no denominador virou numerador. Lembrando que a gente não fala numerador e denominador, é consequente e certo? A gente vai ver já, né? Na nossa aula ao vivo, tirar todas as dúvidas, esclarecer alguns pontos importantes para cada um de vocês, certo? Então vamos dar continuidade aqui. Então, resolver a equação, 480x é igual a 3 vezes 400. Não, 3 vezes 400, né, que vai dar 12.000, dividido por 480 vai dar 2,5. Então, eu tenho os dois casos, né, de regra de 3 simples, inversamente e diretamente proporcional. A gente vamos estudar, gente, com mais riqueza, com mais detalhe na nossa aula ao vivo. Essa aula aqui é mais conceitual para vocês realmente ter uma noção, entender um pouquinho o conteúdo para ajudar a resolver a atividade do TD, certo? Então, bom estudo e até mais.